Então, boa noite a todos. Obrigada por me receberem mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar então sobre as nossas expectativas, sobre as nossas ansiedades, os nossos anseios, né? E vamos falar também sobre a responsabilidade que a gente tem sobre elas. A gente poderia estar falando aqui sobre os nossos anseios ou as nossas expectativas profissionais, pessoais, direcionar para esse meio. Mas eu vou novamente dar a direção que eu dei na CEIU. Eu falei na CEIU sobre esse tema e eu vou ir refletindo sobre muitas outras coisas, inclusive hoje, muito sobre muitas outras coisas. Presenciei algumas situações que me levam novamente, fortalece novamente esse caminho que eu resolvi seguir na palestra de domingo na CEIU e vou direcionar aqui. Nós vamos falar hoje sobre as nossas expectativas pessoais, sobre esse amor romântico que a gente tem. Amor romântico por quê? Por que a gente fala amor romântico? Os próprios espíritos citam amor romântico. Por quê? Porque é o amor carnal, aquele amor que a gente pensa, que a gente acha, que a gente sente, né? Que na verdade o amor verdadeiro a gente ainda não sabe qual é, a gente não sabe sentir ainda. A gente nem dimensiona ainda o significado desse amor. Que o amor verdadeiro é o amor universal. Seja direcionado para alguém, seja direcionado para todos. Mas a gente vai falar vamos falar de nós, do nosso cotidiano. Vou direcionar para esse lado, do nosso cotidiano, do nosso estar aqui, do que a gente busca aqui. Que todos nós, eu vou colocar dessa forma, vou ser bem ousada e colocar todos nós buscamos esse amor romântico. Então vamos ver onde vai dar esse tema hoje. Eu estava assistindo, hoje à tarde eu faço uma aplicação de uma medicação para o reumatismo, e eu estava na Unimed hoje à tarde, e há muito tempo eu não estava lá sentada na recepção esperando a minha vez, e há muito tempo eu não assistia Jornal Nacional. Algum tipo de jornal, de noticiário, né? E eu estava assistindo o jornal hoje, aquele jornal da tarde, né? Estava lá assistindo e não tinha nada para fazer, estava olhando para ele, daí de repente me chamou a atenção o tema que estava sendo, a manchete que estava sendo abordada. E eu vi 3, eu vou mentir para vocês, que foram 4, então eu vou colocar 3 que foram, de certeza. Casos de crimes passionais. E aí, analisando o tema que eu iria abordar hoje com vocês, lembrei também do meu lado profissional e do meu lado o que eu trabalho, o que eu faço, que é redirecionamento, que é ajudar as pessoas a encontrar um novo caminho, meios para que a pessoa se encontre feliz, ou seja, auxiliar nessa caminhada, nessa busca e orientar. E eu lembrei que, desses casos que eu vi lá de crimes passionais, eu lembrei que, no momento, eu estou atendendo 2 casos também bem parecidos, tá? Não dá para dizer iguais, mas muito parecidos, e também com um destino, quase que a gente poderia dizer assim, um destino previsto. Como esses casos que eu assisti hoje lá no jornal hoje. Eu vi um lá de cárcere privado, de a mulher ser mantida em cárcere privado, de agressões físicas, e o outro, inclusive, de a briga chegar ao ponto de ele jogar, eu não vi bem, só me chamou a atenção o contexto, não ouvi bem o como sucedeu, mas ela caiu, foi empurrada, ou na briga, ela caiu do 2º andar, caiu no gramado e morreu. Então, assim, diante disso, eu estava pensando que o quanto a gente coloca essa nossa busca por uma satisfação, por uma felicidade, essa felicidade que, segundo os espíritos, ela é muito efêmera. A gente coloca os nossos anseios no outro, as nossas expectativas no outro.
Eu só serei feliz, só vou ser feliz com uma condição. E essa condição é se você... serei feliz se você me quiser, se você estiver comigo. Se você não ficar comigo, se você não me querer, eu prefiro morrer. Quantos de vocês já não ouviram isso? Quantos de vocês já não pensaram, não tão drasticamente como os casos que eu estou citando, mas já não pensaram? Quantos de vocês? Eu me coloco nesse meio também, eu já passei por isso. Tá? Mas quantos de nós não colocamos essa expectativa no outro? De que se o outro está comigo, ele é meu, ou é minha, né? É meu. É meu parceiro. Como se fosse um objeto. Só serei feliz, só sou feliz porque está comigo quando vejo que ele está se distanciando, ou ela, leve para esse lado também, ou ela está se distanciando ou não está correspondendo às minhas expectativas. Quais são as minhas expectativas? Aquilo que eu projeto. O comportamento que eu quero que o outro tenha para comigo. Que o outro tenha na existência. Olha a loucura de onde chegamos. De achar que o outro tem que agir como eu determino. Que para eu ser feliz, para eu estar bem, para eu viver bem, para eu viver feliz, o outro deve se comportar desta ou daquela forma. Sob o meu ponto de vista, ou seja, com condições. Emmanuel cita que a gente coloca as expectativas no outro, determinando como o outro deve se comportar para comigo, porque assim será melhor, porque assim eu serei feliz. Melhor para quem, ele diz? Para mim? Então, eu tenho que ser dois, porque o outro eu não estou deixando o outro ser quem ele é. O quanto a gente vive isso no dia a dia? O quanto as nossas expectativas estão ainda voltadas para o outro? Mas espera. Nós fomos criados, somos espíritos independentes um do outro. Nós não fomos criados, nós não temos a mesma mente, cada um é cada um. Nós não temos a mesma digital. Porém, nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, com um propósito, um objetivo único, igual para todos também. Ao sermos criados, quando Deus nos criou, quando o universo nos criou como espíritos, tinha uma pré-determinação, tinha um objetivo. Fomos criados iguais para atingir o mesmo objetivo. Fomos criados simples e ignorantes, para chegarmos a um grau de perfeição pré-determinado, a um determinado também grau de perfeição. Todos. Porém, a diferença está na caminhada, que também as condições são dadas, as mesmas condições para todos nós. Também nos é dado o livre-arbítrio. Mas nessa caminhada, nós vamos escolhendo, com o livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, nossas livres escolhas, é isso que significa. Mas nessas escolhas, eu escolho diferente de todos vocês, eu escolho diferente da Nair, da Vanilda, de todos vocês. Cada um escolhe a sua caminhada. E nessas escolhas, nós vamos acertando, vamos errando. E por isso estamos aqui novamente, né? Estamos ainda batalhando, estamos ainda caminhando. Estamos aqui, nessa atual existência, nessa atual caminhada, com um propósito, com uma determinada pré-programação, com determinadas escolhas para essa existência. Estamos aqui consertando erros do passado logo aqui, passado presente, mas também um passado. Assim nós vamos corrigindo, vamos voltando, vamos acertando. Nessa caminhada de erros e acertos, conforme nós fomos errando, nós fomos criando
vícios, os quais a gente chama de vícios morais. Fomos criando egos, fomos criando ciúmes, fomos criando possessividades, conforme as nossas escolhas. Olhe cada um para dentro de si e identifique em si. Nós que estamos aqui, há quanto tempo vocês já estão aqui? Quanto tempo vocês já obtêm o conhecimento da doutrina espírita? Quanto tempo vocês já estão aqui buscando, aprendendo, tentando identificar o grau de magnitude, o grau de reconhecer dentro de você o que essa doutrina está colocando aí? O grau de veracidade que tem essa doutrina. Identifique dentro de você. E você vai encontrar o que ainda tem de errado dentro de você. E esses erros, esses maus hábitos que a gente tem, que a gente determina como vícios morais, a gente foi adquirindo de existência em existência, conforme fomos errando. Vamos acertando também, é tanto que já estamos num grau de evolução onde a gente já despertou a consciência para nós mesmos. Já despertamos a nossa consciência para a existência, para o grau do espírito, para o que estamos fazendo aqui. Já despertamos uma consciência para saber que nós estamos aqui de passagem, que aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é por um determinado tempo. E logo voltamos para casa, para o nosso ser principal, que é o espírito. Mas precisamos vir para cá, experienciar, adquirir novos conhecimentos, experienciar o conhecimento que a gente adquire na erraticidade ou no plano espiritual. Porque lá a gente aprende muito mais do que aqui. Aqui nós temos, digamos, ainda o empecilho do grau da matéria, que nos atrapalha um pouco. Que acaba nos limitando muito. Falar que atrapalha é dizer que, então, está errado a gente estar aqui, né? Então, vamos dizer que ele nos limita. Mas é através da matéria que nós vamos experienciar o aprendizado que nós obtivemos no plano espiritual. Mas aqui também, nessas experiências, é onde a gente tenta acertar. E vai adquirindo novos conhecimentos. Tudo é aproveitado. Mas aí, quando estamos aqui com esse grau ainda de conhecimento, com esse grau evolutivo, grau de evolução que nós já alcançamos, nós ainda temos, a maioria de nós, eu não vou dizer todos nós, porque seria audácia da minha parte, petulância da minha parte, mas eu ainda creio que a maioria de nós ainda coloca as nossas expectativas, os nossos anseios de felicidade no outro. Ainda quero que o outro me faça feliz. Nós temos o mau hábito ou a má ideia de dizer que você é a minha outra metade. Mas que Deus é esse então que criou a gente pela metade? Que não me criou por inteiro, para que eu viesse aqui e conseguisse vencer com as minhas próprias forças, com o meu próprio esforço, com a minha própria busca. Que eu tenho que depender do outro para ser feliz? Não. Ele é perfeito. Ele é a perfeição. Então, que mau hábito é esse nosso de achar que nós vamos ser felizes se o outro estiver comigo, se o outro agir desta forma, se o outro fizer tal coisa, ou se comportar de determinado modo. Ou seja, nós ainda estamos colocando a responsabilidade da nossa felicidade, felicidade essa que nós não podemos nos enganar. Nós não vamos, gente, se vocês pensam que nós vamos atingir, se estão em busca dessa felicidade aqui, neste plano, eu sinto muito decepcioná-los. Mas a literatura espírita está cheia aí de esclarecimento, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, muito, dizendo que a felicidade não é deste mundo.
que nós temos sim que vir para cá e tentar conseguir o máximo, o grau de felicidade, de bem-estar, viver bem, estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida é estar de bem conosco mesmos. Claro que essa busca precisa ter, porque ela vai facilitar a nossa caminhada. Mas essa felicidade utópica, ilusória, que a maioria de nós busca, que nós achamos que vamos alcançar, atingir um grau aí, e eu vou ser feliz. Os Espíritos nos dizem, no Evangelho, que essa felicidade, que a felicidade essa que a gente busca, busca e busca, não está neste mundo. Que nós estamos equivocados. Que estamos numa busca que nós não vamos encontrar, então a gente vai se frustrar. Até porque este é um mundo de provas e expiações. Onde a gente vem para cá para consertar os erros do passado, onde tem muitas pessoas ainda num grau de erros, num grau de maldade ainda, isso ainda é grande, ainda existe muito, e que nós estamos no meio deste mal ainda, que ainda impera um grau de maldade alto no nosso meio, neste planeta, e que neste meio nós ainda podemos ser afetados, porque nós estamos aqui. Mas ao ser afetados, como eu vou reagir neste mal? Isso é o que vai contar. E o meu grau de evolução vai determinar o meu comportamento. O grau de conhecimento que eu já tenho vai determinar o meu comportamento. A minha compreensão e qual é a minha resposta. Então, o que é preciso despertar é para este mundo aí fora, onde eu deposito. Quando eu digo mundo aí fora, este mundo meu, olhando lá fora como eu vi hoje, o grau, o quanto ainda há pessoas, o quanto ainda há espíritos encarnados buscando no outro a sua felicidade, achando que eu não posso viver sem alguém, que eu não posso viver sozinho. E mais do que isso, eu mantenho o meu companheiro ou companheira em cárcere privado, abaixo de agressão física, psicológica, para estar comigo, para eu me sentir bem. Mas, gente, que bem é esse? Que bem-estar é esse? Onde eu preciso manter essa pessoa amarrada a mim, através de sofrimento. Que bem-estar é esse? Eu vi isso, presenciei isso hoje na televisão, mas estou neste momento com 2 casos parecidos. O companheiro beira a psicopatia. E o problema maior ainda é que a gente não pode dizer, não dá para dizer, no trabalho que eu faço, o meu grau de responsabilidade e de ética, eu não posso dizer, você precisa encerrar esse relacionamento. Eu não posso, a escolha é da pessoa. Mas eu preciso mostrar para ela, e isso é uma responsabilidade minha, mostrar para ela, para a pessoa, onde vai dar. Quantos de vocês aqui já têm o conhecimento dos grupos de inteligências, ou seja, das personalidades humanas, do nosso jeito de ser, do nosso comportamento? Por favor, levantem a mão. A maioria de vocês. Isso é autoconhecimento. Isso é olhar para dentro de si e ver o quanto eu ando carente. Qual o grau de carência eu tenho? Quais as características do meu grupo natural de inteligência, ou seja, da minha personalidade, eu estou me utilizando no momento? O que está faltando em mim que eu deposito no outro essas expectativas? Que eu deposito no outro a minha felicidade? Que a minha felicidade depende do outro. Eu preciso, no meu trabalho, eu preciso orientar essa pessoa, mostrar onde vai dar. Pessoa que ao acordar, para vocês, se vocês não têm isso no meio, se vocês não vivem, mas também já estou colocando para quem tem, para quem está. Eu espero, né, que não tenha ninguém aqui nesse grau
de carência afetiva, colocando a responsabilidade da sua vida no outro, mas que se sente um pouquinho disso que eu vou falar, pare para pensar, busque ajuda, busque se conhecer. Vocês sabem o que é o outro ter que acordar? Eu vou me colocar no papel do algoz aqui, do carente aqui. E o meu companheiro ter que me determinar quando ele acorda, qual é o horário que ele abriu os olhos, antes de sair da cama. Qual é o horário que ele abriu os olhos, cada passo, cada vírgula do que ele fez. Agora eu estou indo tomar café, agora eu tomei banho, agora eu pentei meu cabelo, agora eu escovei os dentes, agora eu estou indo tomar meu café, agora eu calcei o tênis, agora eu estou indo para o trabalho, eu estou fechando a porta. Alguém de vocês, por favor, levantem a mão. Alguém de vocês achou isso ridículo? Você não pode ir para a academia. O ideal é até que eu pudesse ir na mesma academia que você, porque daí a gente iria juntos. Porque assim, no horário... Que horário você vai? Eu estou indo em tal horário. Não, esse não é horário bom, porque lá só tem determinado gênero, ou seja, só tem homem. Vamos dizer que eu seja mulher. Olha, você não, eu dizer para o meu marido ou para o meu companheiro, você não pode ir nesse horário, porque lá só tem mulher nesse horário. E tem um instrutor? Não pode ser mulher. Quem você vai atender agora? Lá na empresa? Seu dentista. Eu lembrei agora de um outro. Esse é um caso que eu tenho. Tá? Tem um outro caso que eu atendo na CIU, que essa pessoa ela é uma jovem senhora, ela é formada em psicologia, há 14 anos. Ela não tem um centavo para vir para a CIU fazer terapia. Ela vem de ônibus, mas ela precisa catar as moedinhas. Eu atendi ela ontem. Ela precisa catar as moedinhas da filha para ela poder vir. Por quê? Eles são tão pobres assim? Não. É porque ela não pode ter dinheiro para andar por aí. O dinheiro que ela ganha do trabalho dela, ela precisa entregar tudo para ele. Ele dá tudo o que ela quer. Eu quero tal coisa. Ele busca. Só não pode ter conhecimento. O que você vai fazer com conhecimento? Você não vai fazer nada. Seu trabalho, por que você vai atender pessoas se nem ganha uma miséria? Te dou mais do que você tem mais em casa. Te dou o modo de dizer, né? Porque por que eu não dou? Eles têm posses, eles têm dinheiro. Ele ganha muito bem, tá? Ele é um profissional de uma empresa, enfim. Mas ela não pode ter, porque senão ela tem autonomia. Não pode. O que você está fazendo agora? Isso é assim, de 30 a 100 mensagens no WhatsApp por dia. Vocês imaginam uma vida assim? Tem muita gente aí fora com uma vida assim. Isso é colocar a minha carência no outro. Isso é tortura psicológica. Nós temos muito disso aí fora. O Espírito Hamed nos diz, isso, sabe, gente, eu hoje com os casos que eu estou atendendo, mais o noticiário que eu presenciei hoje, eu vejo que é muito sério essa situação e o grau e a quantidade de pessoas. Eu falar que é perturbada é um termo errado para esse tipo de comportamento, mas de pessoas carentes, de pessoas equivocadas, de pessoas em busca de algo que não se encontraram ainda. É triste. E hoje, com isso, me fez refletir muito mais no grau de responsabilidade que a gente tem, no trabalho que a gente está fazendo, lá na CIU, lá no INATO. O INATO é a empresa do JF, do José Fernando, onde eu trabalho, onde eu oriento as pessoas através dos grupos naturais de inteligências. Então eu vejo o grau de responsabilidade que a gente tem, não só eu,
né? Temos outros profissionais, outros psicólogos lá na CEIU também, no INATO. O grau de responsabilidade que a gente tem em orientar, em auxiliar essas pessoas, em pelo menos ouvir algumas pessoas, é só para ouvir, porque não tem com quem contar. Essa de ontem, inclusive, ela disse para mim assim, eu fiz todas as minhas escolhas erradas. Ela entrou num grau de revolta, onde ela disse, eu fiz todas as minhas escolhas erradas. A única coisa boa que eu tinha na vida já foi, que era minha mãe. E aí entra o trabalho que eu faço, a minha responsabilidade em mostrar para ela que não. Não tenho mais a minha mãe. Nós, como espírita, mostrar para ela que ela ainda tem a mãe dela muito mais agora do que antes, que a mãe dela consegue ajudar ela muito mais agora do que antes, e que toda essa escolha errada que ela disse que ela fez na vida, pode não ter sido uma escolha errada. Vocês lembram da leitura? Causas atuais das aflições. Mas outra leitura que tem ali também são as causas anteriores das aflições. Será que foi escolha errada ou será que foi ela, que uma outra existência, foi algoz dele? Eu não estou dizendo que foi, mas a gente é espírito, a gente é reencarnante, a gente já teve várias outras existências. E a gente também ajuda a escolher as nossas provas. E se foi ela que escolheu? E se ela já foi algoz dele em uma outra existência? E agora, ele não é uma má pessoa para ela. Ela mesma diz. Ele não é uma má pessoa. Quando eu falo, parece que ele é o capeta. Não, ele me dá tudo o que eu preciso. Mas controla a minha vida, não tenho liberdade nenhuma. Controla a minha vida, causa uma pressão tão grande, controla a minha vida cada palavra que eu dou. E ela disse para mim, a minha filha ficou doente, a minha filha passou por um processo longo aí de tratamento por causa de câncer, e eu acabei me afastando um pouco do trabalho, alguns de vocês sabem. E eu atendia essa pessoa que retornou agora, eu atendia ela há 5 anos atrás. E a gente parou o processo, porque eu tive que me ausentar, tive que me afastar. E agora eu voltei, já há uns 2 anos aí, ela também voltou agora, e ela disse para mim, eu lembro, e olha a responsabilidade da gente, né? Eu lembro da gente, que eu digo, estou falando de mim agora, mas estou falando de quem está, de vocês aqui, de repente, que alguém que vocês vão aconselhar, que desabafa com você, ou dos psicólogos, ou dos outros orientadores que nós temos na CEIU, dos outros psicólogos que a gente tem na CEIU, no INATO. Ela disse para mim assim, meu marido mudou já 80%. É tanto que ela está conseguindo trazer ele na CEIU já. Ela está conseguindo. E ela disse que interessante que a primeira vez que eu convidei ele, foi agora há pouco tempo, alguns meses, uns 2 ou 3 meses. Primeira vez que eu convidei ele, ela disse, do nada, eu convidei, não sei nem o que deu, que loucura deu em mim. E ele disse, vamos. Aí é que a loucura foi maior na minha cabeça. Ele aceitou. E ela tem o convidado e ele tem vindo. Não tem criticado, como ela disse que ele costuma fazer. Mas ela disse uma coisa muito importante para mim ontem. Há 5 anos atrás, ela disse, esse meio tempo já melhorou 80%. Para vocês verem o grau da dificuldade, o grau do problema. Mas ela disse que eu lembrei muito, quando a gente encerrou, quando a gente parou de conversar, que você disse para mim, que eu precisava ter fé, e eu precisava fazer o evangelho em casa e não podia desistir. O evangelho era a minha arma contra essa opressão. E ela disse, cada vez que a situação apertava, eu lembrava do que você tinha me dito, do evangelho. E eu não vacilei por nenhum momento. São 5 anos. São 5 anos. Olha a conquista que ela teve. A ponto de ela chegar e dizer que mudou em 80%. A ponto, ontem eu ainda lembrei ela, ontem ela veio com a revolta novamente me dizendo assim, eu fiz todas as minhas escolhas erradas, todas. A única coisa boa na minha vida era a minha mãe, agora ter a minha filha, ela disse. Aí eu disse, pois é,
Você viu que você está maldizendo algo que você já conquistou? Quem sabe se você for mais persistente, aí falei também do passado, da possibilidade do passado. Se você for um pouquinho mais persistente, você teve paciência até agora, tenha um pouquinho mais. Agora que você conseguiu trazer ele. Você mesmo disse, ele nenhuma crítica fez para nenhum palestrante, para nenhum tema que foi abordado aqui, ele não fez nenhuma crítica. Então, quem sabe em menos de um ano você não tem uma outra conquista? Você não consiga ter um pouquinho de liberdade? Vamos com calma, vamos aproveitar a oportunidade, você já está dentro dela. Você já venceu a pior das batalhas. É uma guerra, é um campo de guerra. Mas você já venceu uma batalha muito grande. Aí ela disse para mim, olhando por esse ângulo, ela disse, é verdade. Então vamos trabalhar essa revolta, vamos tirar essa revolta e vamos ver o lado positivo do que você já conquistou. Então a responsabilidade é muito grande. Hamed diz que as raízes do nosso sofrimento estão na perspectiva de felicidade depositada no mundo externo, ou seja, no outro, né? Pois ficamos esperando que o outro supra as minhas necessidades. Isso não irá acontecer, pois não é responsabilidade do outro, e com isso a gente gera frustração e as nossas expectativas vão por água abaixo. E aí ficamos doentes, e aí o que acontece? Nós descontamos as nossas frustrações no outro. O outro ainda é responsável. Ele também diz que a nossa missão na Terra, aí é que está, que a nossa missão na Terra não é agradar os outros, ou viver como eles querem, mas sim aprender a amar a nós mesmos. A nossa maior responsabilidade quando a gente prepara uma reencarnação, ou quando os espíritos preparam a nossa próxima encarnação, a nossa maior responsabilidade, a nossa maior e primeira responsabilidade é conosco mesmos. Ninguém vai fazer o nosso melhoramento. Ninguém vai caminhar a nossa caminhada. Ninguém vai carregar a nossa bagagem. Eu tenho que carregar a minha bagagem. Eu tenho que fazer o meu melhoramento. Então, a primeira responsabilidade é para comigo mesmo. E para isso eu preciso me amar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso prestar atenção em mim. No que eu preciso consertar. No que está indo bem. Reforçar. É muito válido, precisa. Mas eu preciso me autoavaliar. E aí ele diz que a gente precisa aprender a se amar. E amar os outros também. Mas primeiro a nós, depois os outros. Mas os outros sem condições impostas. Não podemos impor condições para amar o outro. Eu te amo se você me amar. Eu te amo se você ficar comigo. Tem uma outra coisa muito interessante também nessas relações, né? Nas relações românticas, né? Nas traições. Vocês já perceberam que quando há traição, mesmo lá, namorado, até na adolescência, vamos partir lá da adolescência, os namoradinhos, até casados. Vocês já pararam para perceber o quanto, quando há uma traição, até uma suspeita, o quanto a gente vê, vocês já viram, já presenciaram, se não presenciaram vivamente, mas já presenciaram nas mídias, nas redes sociais, onde eu, como traída, eu vou pegar a Nair, que saiu com meu marido, com meu namorado, vou pegar a Nair, aquela safada. Vou pegar ela, vou atrás dela. Quantas brigas, não é assim, a gente não culpa ela? Por que a culpa é dela? Quem responde a mim é ela? Quem deve respeito a mim é ela? Ela não tem nada a ver comigo. Mas não é assim que a gente vê? Aquela, a gente enche de nome ainda, né, de palavrões, né? Ou aquele, né? Mas a responsabilidade não está naquele que assumiu estar comigo, naquele que disse que me amava, naquele que disse que ia caminhar comigo, naquele... Não é? Então por que eu vou cobrar da outra, ou do outro, essa responsabilidade? Não foi ela que me traiu. O que ela fez com ele é problema dela. Não é comigo. Quem tem a ver comigo é ele.
Vou pegar ela que fica mexendo com o meu marido. Se ela está mexendo com o meu marido, o quanto ele está... Ou com o meu namorado. O quanto ele está dando atenção, o quanto ele está deixando ela mexer. Vocês viram o equívoco que a gente comete? E é tanto ainda disso por aí. Eu lembro que isso era uma coisa que eu sempre tive comigo. Espera aí. A responsabilidade não é dela. Mesmo de namorado, quando namorava. Não é dela, é dele. É com ele que eu tenho a ver, não com ela. Hamed ainda diz que, em muitas ocasiões, nós fundimos nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo. Fundimos. Eu aceito o outro do jeito que ele é, porque naquele momento é cômodo e conveniente para mim. Porém, a partir de então, esperamos constantemente retribuições dele, dos nossos amados, e sofremos se eles não fazem como desejamos. Mas não é só dos nossos amados, dos nossos filhos, aquilo que a gente projeta nos nossos filhos, eu quero que seja isso ou aquilo, quero que meu filho faça essa caminhada. E se não é isso o propósito da encarnação do meu filho? Quero que o meu filho seja advogado, quero que o meu filho seja médico, quero que o meu filho seja isso. E se não é nada disso que estava na programação do meu filho? Os amigos têm que agirem, têm que concordarem com as minhas ideias, com as minhas opiniões, senão não é meu amigo. Nossos cônjuges, né? Nossos pais, não é o pai que eu gostaria de ter. Espera aí, alto lá. Foi o pai que você escolheu. Tem vergonha do meu pai, tem vergonha da minha mãe. A gente vê muito disso também. E ele também nos diz que, Hamed, estou falando de Hamed, que não são os grandes conflitos que tornam as relações mal-sucedidas, e sim um conjunto de insignificantes diferenças reunidas ao longo do tempo. Cobranças. Quais são as insignificantes diferenças? As cobranças, as indelicadezas, as insensibilidades, as petulâncias de nossa parte, né? Achamos que somos o dono da razão. O desinteresse na relação. O desrespeito. O que é o desinteresse? Numa conversa, o parceiro, o companheiro, chega em casa, ou a companheira, né? Chega em casa, o outro está lá, precisa desabafar, precisa conversar com alguém, e eu não estou nem aí. Isso vai minando a relação. Isso vai perdendo o sentido. Poxa, eu não posso contar com ele, não é um parceiro, ou com ela, não é uma parceira, está sempre preocupada com outras coisas. Então, são essas pequenas coisas, essas pequenas faltas que no dia a dia podem destruir as mais antigas e afetuosas relações. Ou seja, quando vocês veem casamento aí de 10, 15, 20 anos se rompendo, por que será? Nossa, a gente fica surpresa, né? Nossa, mas já estavam juntos há 25 anos e de repente se separaram. Nossa, por que será? As pequeninas indelicadezas do dia a dia. As faltas no dia a dia, que a gente nem dá atenção, que a gente nem presta atenção, acha que não tem importância, né? Vai minando a relação dia após dia. Isso são ensinamentos de Hamed. Mas como a gente consegue superar isso tudo? Superar essas insignificâncias do dia a dia que destroem a nossa existência. Que destroem a nossa existência, sim. Olha o que eu contei que eu vi hoje. Morte, inclusive, né? O próprio Hamed diz para a gente que o autoconhecimento é necessário para o aprimoramento do ser humano, pois com isso conseguimos fazer autorreflexão. Quando eu me conheço, eu consigo identificar em mim onde eu estou errando ainda. Sem isso, não tem como. Não consigo, porque eu não consigo me enxergar. Mas quando eu me conheço, e eu consigo olhar para dentro de mim, faço essa autorreflexão, essa autoavaliação, eu consigo identificar onde eu preciso consertar. Quais são os erros que eu estou cometendo no meu dia a dia ou na vida.
E daí ele diz que muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Ele diz também que o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, evitando assim que eu projete no outro os meus anseios. Então, realmente, para a gente sair deste caminho, para a gente evitar esses pequenos erros no dia a dia. Estou falando dos pequenos erros para nós que aqui estamos. Para não chegar ao ponto doentio dessas pessoas dessas relações que eu citei para vocês, desses casos que eu citei para vocês. É necessário o autoconhecimento. É necessário. E a doutrina espírita, ela é fantástica quando ela nos mostra o passado, né? Poxa, mas eu não fiz hoje, por que eu estou passando por isso? Sou uma pessoa tão boa. Espera aí. Porque eu não mereço passar por isso. Se eu não mereço nem pelo passado, e está acontecendo, lembra que eu falei antes que nós estamos num mundo de provas e expiações e que podem, as atitudes do outro, os erros do outro podem nos afetar? Como fica isso então, se eu não merecia isso? Opa! Tudo é aproveitado, nada é desperdiçado. Então eu adquiro merecimentos. No momento que eu precisar, eu tenho lá na minha contabilidade sobrando. E eu posso me utilizar. E outras situações, se eu não mereço aqui, mas eu posso ter feito no passado. Que foi uma recordação que eu fiz para essa moça, eu disse, olha, vamos pensar de outra forma? O que a doutrina espírita nos diz? Você está reclamando do hoje, que você não merece isso hoje. E será que você não está corrigindo, não está passando por isso, para sentir na pele o que você tenha feito o outro passar no passado? É uma possibilidade bem grande. E se não for, o quanto você conseguir levar e o quanto você conseguir resgatá-lo, mostrar para ele uma outra vida, um outro jeito de ver a vida, que você está começando a conseguir agora, está colhendo o fruto desses, que você diz, esses 5 anos que você foi plantando, com fé, determinação, você está começando a colher agora. A possibilidade para frente é uma perspectiva muito boa. Então vamos contar com isso. Eu espero que eu tenha trazido hoje um pouquinho de reflexão para vocês, para cada um de vocês. Para que vocês olhem dentro de vocês e que se não tem em vocês, mas que vocês pensem no outro, ou quando alguém falar, ou que vocês saibam de alguém, vocês saibam que uma palavra, às vezes só ouvir, já é suficiente para ajudar o outro. Muito obrigada.